Bom, pessoal, vamos dar continuidade às nossas aulas, né, de ambiente e saúde. A nossa primeira aula, né, foi uma grande revisão dos conteúdos que a gente já tinha ressaltado, já tinha visto ali no começo do ano, enquanto ainda estávamos presenciais. Eu espero que vocês estejam se adaptando a esse meio, pois nós também estamos, né? Espero que vocês estejam bem, se Deus quiser, né? Então, vamos iniciar a nossa aula de hoje de ambiente e saúde. Eu espero que vocês tenham compreendido na nossa primeira videoaula como é que a gente vai ter essa forma didática das nossas aulas, né? Então, eu creio que pelo bom retorno que eu tive de vocês, eu queria agradecer, né, a vocês que participaram das aulas, interagiram lá comigo no privado, conversaram, entregaram, mostraram ali que estavam atentos ao assunto e tudo, certo? Então, vamos dar continuidade a essa disciplina de ambiente e saúde, beleza? Primeiro, continuando ainda em nossa revisão, né, que a gente vem fazendo, nós vamos focar no assunto em que a gente não terminou na nossa unidade, em que a gente, quando estava para terminar ele, para concluir, veio toda essa pandemia e fez com que a gente parasse e tivesse as aulas dessa forma remota. Então, nós vamos falar um pouco sobre esse assunto que a gente já vinha falando, que é, certo, o assunto sobre a prevenção, certo? Prevenção e combate de doenças. Nós vínhamos falando, e eu me lembro que as nossas aulas tinham sido bem empolgantes, né? Que bem discursivas, onde a gente vinha falando sobre tais tipos de doenças, o porquê elas se tornam tão grandes no mundo, se espalham tão rapidamente, e com a chegada da pandemia ali do coronavírus no começo, isso se tornou uma aula mais agradável para nós ali na discussão, onde cada um conseguia participar de uma forma bem dinâmica e a gente conseguia ter um bom retorno. Então nós vamos falar sobre prevenção e combate a doenças, continuando a nossa ali revisão do nosso conteúdo, certo? E vamos falar um pouco mais de coisas que a gente precisa salientar e precisa saber, né? Para que a gente não possa ficar perdido nesse momento. Mas vamos lá. A gente tinha salientado ali no começo, e não sei se vocês lembram, que há uma diferença muito grande quando a gente fala de prevenção na questão da vacina e injeção. E eu creio que isso deve ficar bem nas nossas mentes, bem fixo, para que a gente não venha errar. Às vezes a gente conversa agora nesse momento em que tem pandemia e aí surge especulações de que uma vacina vai... E aí você vê o nome correto, vacina. Porque para essa doença que a gente vive nesse momento é necessário uma vacina. Mas para outras doenças a gente tem injeções. E aí é o que a gente vai ver também um pouco nessa diferença, certo? A prevenção nada mais é do que a gente ter uma proteção prévia de algo que vai que irá nos danificar na frente, que irá nos afetar na frente. Quando eu me previno, não acontece comigo aquilo que poderia acontecer. Quando alguém diz, não vai pelaquela rua, que lá tá cheia de buraco e de barro e lama. E aí você se previne e não vai por ela e vai pela outra. Ou então você sabe que vai chover e a roupa tá no varal, né? E aí você sabe que ali vai cair uma água porque aquela nuvem vem, você se previne, guarda tudo e salva as roupas ali de molharem. Então a prevenção é isso. A prevenção, ela é nada mais nada menos do que a gente se prevenir, a gente se proteger antes para que a gente não venha a adoecer nem a ter certas complicações por causa de algumas doenças, certo? Como a gente vê aí, a prevenção é muito falada no combate a doenças. E é isso que a gente estava vendo lá e o que a gente vai continuar vendo aqui hoje, beleza? Mas vamos lá. A gente vinha falando sobre uns 3 pontos da doença lá, certo? E que a gente vai se aprofundar mais nas 3 classificações das doenças, certo? Tanto infecciosas como as doenças virais. E para que a gente possa voltar e focar mais nesse assunto, que a gente vai ver agora há pouco, só diferenciar isso, beleza? Vacina é aquilo que vai me prevenir, certo? A eu ter uma devida doença. Exemplo, a vacina do sarampo, certo? Você toma para não ter sarampo. E injeção é aquilo que vai melhorar você enquanto você está doente,
certo? Exemplo, você está com uma forte dor, e aí você vai no hospital e você toma ali uma injeção que vai melhorar a sua dor na hora, ou seja, um medicamento aplicado na hora. Um exemplo é você está com uma forte dor de cabeça que não passa, certo? Nem com comprimido e nada em casa. Então você vai no hospital, vai receber ali uma dipirona em forma de injeção e ali você vai melhorar, certo? Então a gente tem que saber essa diferença. Injeção é para tratar na hora ali e fazer o tratamento daquela doença. Já vacina é para nos prevenir, certo? De algo que possa nos contaminar à frente. Por isso que é uma luta tão grande nessa corrida para criar uma vacina contra o coronavírus, né? Pois assim iria prevenir que todos pudessem pegar essa doença, né? Para que todos não pegassem. E aí a gente vai fechar um pouquinho aqui, vamos falar um pouco das três partes em que das três classificações de doenças, né, que nós vínhamos falando nas nossas aulas de ambiente e saúde. E vocês creio que conhecem já de cara, né? E eu vou abrir aqui para vocês bem rapidinho. Deixa eu só cortar aqui isso, certo? Primeiro, aqui do lado a gente vê uma foto da febre amarela, certo? E aí tem um mosquito, tudo que a gente está conseguindo observar. E essa febre amarela, ela é classificada no mundo e no nosso país hoje como uma endemia, certo? Era isso que a gente vai focar na nossa aula de hoje, que é basicamente uma revisão com um pouquinho a mais do conteúdo. A febre amarela, ela é uma doença, certo? Transmissível pelo mosquito e ela é uma endemia. E aí é por como a gente vai lembrar isso agora. O que seria uma endemia? A endemia seria aquela doença, certo? Que ela tem uma capacidade de infectar ou de afetar aquela população em uma pequena comunidade, em um pequeno espaço, em um pequeno ambiente. A endemia ela tem essa capacidade mais localizada de afetar as pessoas. Ela é num local mais reduzido. Exemplo, uma doença que afeta um determinado estado somente, uma doença que afeta uma determinada cidade que é bastante grande. Então, ela é classificada como uma endemia. E por que a febre amarela ela é uma endemia, né? A gente tem que colocar isso na nossa mente. Por que a febre amarela ela é considerada uma endemia? Porque ela não é infecciosa da mesma forma em todo o nosso país, mas somente ali na parte do norte. Quando a gente vai para o Amazonas, para Roraima, aquela parte de cima do nosso país, ali você vê que ela tem um poder de contaminação maior por conta dos mosquitos que vivem lá, certo? Que transmitem a febre amarela. Uma outra doença que pode ser classificada como endemia é também a dengue, certo? Pois ela não afeta da mesma forma todo o nosso país, ela não afeta de toda forma todos os nossos continentes, né? Ela afeta um determinado estado, uma determinada cidade daquele estado de uma forma diferente. Nós estamos observando agora que nesse momento de chuva, que a gente passa pelo inverno, que chove, estia, faz sol, as poças d'água ficam, as águas ficam acumuladas e o mosquito se prolifera, fazendo com que haja essa contaminação da dengue também. E ela pode ser classificada como uma endemia, dependendo ali se ela só está sendo infecciosa naquela comunidade. A gente vê que estamos tão focados nesse momento em coronavírus, pandemia, e esquecemos muito também das outras doenças, certo? Então a febre amarela e a dengue, que são transmissíveis pelo mosquito, elas também são classificadas como endemias, certo? Então só para a gente colocar na nossa mente aqui, a endemia é aquela doença que ela está localizada em um pequeno espaço, em uma pequena comunidade, beleza? Deu para entender? Então vamos continuar aqui com as nossas aulas, certo? Passando da endemia, a gente começa a conhecer agora a epidemia, certo? A epidemia. E aí você vê que sobe mais um degrau. A gente está aqui na endemia, aquela doença que era uma endemia, ela passa a ser agora uma epidemia.
O que é isso? Ela começa a se espalhar para outras localidades, ganhando espaço, ganhando rumo e ganhando campo de infecção. E ela se torna uma epidemia. Uma epidemia muito conhecida, certo, do nosso país e do mundo foi a poliomielite, e é a poliomielite ainda em alguns certos locais, certo? Ela é causada pelo poliovírus, como vocês podem ver aí na imagem, certo? E ela destrói as células nervosas da medula espinhal. Você vê a medula aí, né, que se destaca abaixo do cérebro, e você vê que ela faz com que essa medula seja destruída, causando a paralisia que era muito famosa antigamente, né, uma doença muito conhecida, chamada de paralisia infantil. Então, a poliomielite, ela leva a essa perda de massa muscular, as crianças ficavam paralisadas e eram afetadas para o resto da vida. E essa poliomielite, ela se tornou uma endemia, certo? Por causa desse vírus. Porém, foi descoberto, né, com o avanço da tecnologia, com o avanço das injeções, das vacinas, o remédio é eficiente para a poliomielite, para o poliovírus, né, para o destruir. E tão conhecido no mundo e no nosso país, quem possa se lembrar, vocês podem até lembrar de comerciais, de divulgações da saúde, que é o Zé Gotinha, que é aquela, quando tem campanha de vacina, ele está sempre lá, o bonequinho da vacina, que era aquela vacina pela boca, onde você recebia um pinguinho dela ali, engolia quando criança e prevenia de você ter a poliomielite, né, que iria causar a paralisia infantil. Então, primeiro, a gente está na endemia, da endemia a gente passa para epidemia. Uma epidemia bem conhecida no nosso país também foi o Zika vírus, né? O Zika vírus ele começou com uma endemia aqui praticamente no Nordeste e ele começou a se espalhar para outros estados, mas o Brasil conseguiu controlar a tempo, certo? Mas até outros países começaram a ter também, como Bolívia, Uruguai, Argentina, teve casos do Zika vírus, que é também transmissível pelo mosquito, certo? Mesmo da dengue. Então você vê que é todo cuidado para que uma endemia ali possa se tornar uma epidemia. Certo? Outra epidemia também muito conhecida são as gripes, né? Nós tivemos gripes que são tratadas como epidemia. Um exemplo dela é a gripe aviária, que não ficou tão famosa no mundo, né, por não se tornar uma epidemia tão forte, mas pegou uma grande parte ali da Ásia, da China também, aonde destacou-se, né, principalmente na China, matando alguns seres humanos, levando a óbito alguns seres humanos, porém não foi de grande porte como a que a gente está passando por hoje, certo? Então, para que a gente possa notar a escadinha que a gente vem subindo, né? Primeiro, a endemia pode passar a ser uma epidemia, certo? E para que a gente possa ter todo esse cuidado, para que ela não possa passar, a gente deve ter todo o cuidado mais ainda quando uma doença chega ao porte de uma epidemia. Porque aí um alerta já pode ser ligado, porque a qualquer momento do mundo, certo? Ela pode se tornar simplesmente uma pandemia, como a gente está passando por esse momento, certo? Só para a gente ter uma noção e um resumo da história, das nossas aulas também que a gente vinha comentando, quando a gente chegou nesse assunto do Covid-19, do coronavírus, foi assunto para 5 aulas ou mais, porque muitas dúvidas, era muita complicações, né? E também o órgão que rege toda a saúde no mundo, que é a OMS, ela tinha classificado naquele momento o coronavírus como uma pandemia. E aí a gente ficou naquela dúvida, o que é pandemia, o que é epidemia, e agora a gente está esclarecendo novamente para que a gente possa aprender, certo? Então, primeiro, eu me previno para que aquela doença não chegue. Se chegar, ela começa a se espalhar, dependendo da sua forma de infecção. Se ela se espalhar mais ainda, ela se torna uma epidemia, e se todo cuidado não for feito, ela pode se tornar uma pandemia, certo? Para que a gente possa ver o exemplo desse do coronavírus, eu vou citar outros aqui para a gente, mas o coronavírus, ele começou na cidade de Wuhan, na China, certo? Ou seja, ele era uma endemia, ele estava situado em uma cidade apenas, onde aquela doença estava crescendo.
E ali ela começou a passar para outras cidades vizinhas, para outros estados vizinhos, contaminou o país todo e em seguida contaminou o continente todo e hoje contaminou o mundo todo. Então ela chegou a um momento em que ela era uma endemia no seu surgimento, não houve ali um cuidado necessário por não saber o nível de infecção dessa doença, ela passou a ser o quê? Uma epidemia alcançando todo o continente ali, certo? E em seguida ela alcançou todos os continentes do mundo e aí o órgão mundial de saúde, que é o OMS, classificou ela como pandemia, certo? Mas tivemos muitas pandemias antes do coronavírus e pandemias mais trágicas do que essa que a gente está passando hoje. Um exemplo, né, bem antigo, perto da Primeira Guerra Mundial, nós tivemos a gripe espanhola, que é considerada a mãe das pandemias, né, que é a pandemia que causou mais de 50 milhões de mortes. Para a gente ter só uma noção, mais de 50 milhões de mortes, certo? O coronavírus não chegou a infectar nem essa quantidade no mundo ainda. Hoje, na hora que está sendo gravada essa aula, ele contaminou 11 milhões de pessoas. A gripe espanhola matou 50 milhões de pessoas. Ela contaminou muito mais do que 50 milhões. Veio a óbito 50 milhões. Então você vê que o poder infeccioso no momento daquela gripe e a forma de não tratar, a humanidade não tinha uma imunidade. E é isso que a gente deve se salientar e entender, certo? Colocar na nossa mente. Uma doença nova, quando ela surge por uma mutação de um vírus ou mutação de uma bactéria, quando ela surge e consegue infectar o ser humano, ele não tem a imunidade daquela doença, o que pode a tornar muito infecciosa, certo? Como o coronavírus é. Porém, certo? A gente vê que o mundo passou por várias fases. Além da gripe espanhola, nós tivemos também a gripe russa, nós tivemos também a peste negra, certo? Que hoje é conhecida como a peste bubônica, que é a peste ali causada por uma bactéria que tem na pulga, certo? De roedores, que também dizimou grande parte da Europa, certo? Vocês pesquisarem ali, vocês podem ver sobre a peste bubônica. E nós tivemos também, tão recente, agora em 2009, 2010, há uns 10 anos atrás, a gripe suína, né, que era a gripe do porco, conhecida como H1N1, certo? E essa gripe também foi classificada como pandemia, apesar de não ter matado, ou seja, levado a óbito tantos seres humanos, certo? Estamos passando hoje por esse momento do Covid-19 e que veio a cair com o nosso assunto, né, que a gente estava lá dando na hora, antes de começarmos a ter a paralisação das nossas aulas, certo? Mas vamos só aqui revisar um pouco, certo? Para que a gente possa entender. Endemia, como eu tinha falado para vocês, é aquela doença numa comunidade pequena, certo? Como a febre amarela, como a dengue. Em nossos países ela tem pequenos surtos, é controlada e ali ela some. Ela se tornou uma endemia. Ela pode voltar uma vez ou outra, mas ela não consegue ter um grande espaço, certo? Passando da endemia, se ela conseguir espaço, ela se torna uma epidemia, ou seja, alcança mais outras cidades, alcança mais outros estados, alcança mais outros países daquele mesmo continente e ela vai crescendo. Um exemplo foi a poliomielite, que era paralisia infantil, né? A famosa Zé Gotinha, que era aquela famosa vacina por gotas que toda criança tomava quando era pequena. E também, se não for cuidado, a epidemia pode virar uma pandemia, que é o que a gente vive hoje com o coronavírus, né, que é a doença do Covid-19, que tem levado pessoas a óbitos, bastante pessoas, né, tem contaminado bastante pessoas, e nós estamos torcendo para que haja uma vacina para nos prevenir, certo? Então, para que a gente possa nos prevenir, já chegando perto do final da nossa aula, hoje nós temos alguns meios de proteção, né? Nós não temos uma vacina. Certas doenças ainda não foi encontrada uma vacina, porém há meios de prevenções. Hoje o que a gente vive é o quê? A máscara, álcool em gel, o distanciamento social, né? Para que a gente não possa fazer com que essa doença se espalhe tão grandemente, tão rapidamente. Então, algumas doenças não foi ainda obtida uma vacina, porém tem alguns medicamentos para que possa ajudar no tratamento, certo? Ajudar ali naquele momento em que o paciente necessita, mas muitas doenças novas, principalmente como o coronavírus,
ela não tem ainda aquele medicamento eficaz para que possa tratar a gente, mas logo em breve creio que nós teremos e estaremos todos protegidos, se Deus quiser. Então, essa é a nossa aula, certo, pessoal, de hoje. A gente pode relembrar aqui um pouquinho do que é a prevenção, né, quando falamos de doenças. Vimos a classificação de endemia, certo? Nós conseguimos observar a classificação de endemia, quando a endemia passa para uma epidemia, quando a epidemia passa para uma endemia, certo? Então, nosso meio, ele o nosso meio em que vivemos, nós estamos envoltos de várias doenças, certo? Mas nós temos meios de prevenção, seja por uma injeção, seja por uma vacina, seja por um lavar das mãos, um álcool em gel, um distanciamento social, nós temos meios de prevenção. E nesse momento a gente está fazendo meio de prevenção com distanciamento social. Porém, é necessário que a gente saiba que nós precisamos fazer nossa parte para prevenir tais doenças, né? Então, vamos torcer para que tudo melhore e nós possamos voltar logo, né? Um grande abraço a todos. Essa é a nossa aula de hoje, né? Relembrando um pouco daquela nossa aula de prevenção. Creio que vocês tenham anotado no caderno, certo? Isso aí. Vocês têm anotado quando a gente falou da endemia, epidemia e pandemia, certo? Foi bem claro a nossa aula. E aí, a nossa atividade da aula de hoje vai ser o quê? Vocês vão pegar esse caderno, achar lá, rever onde é que está esse assunto da endemia, epidemia e pandemia, e aí você vai simplesmente citar 5 de cada um, certo? A nossa atividade vai ser essa, que vocês vão mandar para mim. Vocês vão citar 5 de cada um. Como assim? Você vai escolher endemia, cite 5 endemias. Você vai escolher a epidemia, cite 5 epidemias. Você vai escolher a pandemia e você vai citar 5 pandemias que atingiram o mundo. Beleza? Anota no caderno, manda para mim, qualquer dúvida, podem falar, tá bom? Então, um grande abraço, que possamos ficar bem e um bom dia para vocês, uma boa continuidade de dia, uma boa aula também. Tchau, tchau.